Avaliação de políticas públicas. Uma análise abrangente. A avaliação de políticas públicas é uma prática fundamental para examinar as intervenções do governo sob diversos aspectos, podendo ser realizada por meio de diferentes metodologias. Esta avaliação se insere no contexto mais amplo da análise de políticas públicas, que compreende o estudo das etapas de formulação das políticas. É importante ressaltar que o processo de tomada de decisão, na maioria das situações, não se baliza apenas na racionalidade técnica e econômica, mas também na busca por soluções socialmente aceitáveis ou politicamente convenientes para os problemas, envolvendo a ação de grupos de interesse. A avaliação de políticas públicas envolve diversos aspectos, como a gestão eficiente dos recursos, a disseminação da cultura de responsabilidade entre os gerentes, a opinião e percepção dos atores receptores da política e os efeitos provocados por ela. Por isso, a avaliação não se restringe à última fase do processo de formulação das políticas públicas, devendo estar presente em todas as etapas, analisando a pertinência e coerência dos problemas, objetivos e instrumentos levantados, o processo de implementação do programa e seus resultados. Existem diferentes conceitos sobre avaliação, mas de maneira ampla, pode-se defini-la como a ação de emitir um julgamento crítico sobre uma determinada situação. Em políticas públicas, predomina a perspectiva da avaliação dos resultados ou efeitos das políticas ou programas. No entanto, a avaliação pode ser abrangente, envolvendo todo o processo de formulação e implementação de política pública, analisando concepção, consistência teórica, desenho da política, sistemas de gestão e monitoramento, implementação, além dos efeitos e resultados do programa, uma vez que todas essas etapas influenciam no resultado de uma política pública. Planejamento, implementação e avaliação de resultados são atividades que se comunicam e interagem. A avaliação de políticas públicas desempenha várias funções e possui diversas utilidades. Uma delas é o controle administrativo, de legalidade e financeiro, que verifica se os recursos públicos estão sendo corretamente utilizados, dentro das regras públicas. Outra função é a racionalização da tomada de decisão pública, permitindo uma análise e escolha das alternativas de intervenção, além de possibilitar decisões sobre a continuidade, a expansão ou a interrupção de um programa. Além disso, a avaliação pode ser um processo de aprendizagem, permitindo o aprimoramento do conhecimento dos responsáveis pela gestão e execução da política, tornando-os capazes de administrar, gerir e adaptar o programa de acordo com o contexto em constante transformação. Também amplia as possibilidades de informação, prestação de contas e transparência da atuação pública, respondendo às necessidades de informação do poder legislativo e executivo, dos núcleos responsáveis pela condução da política e dos atores afetados pela política. Outro aspecto importante é que a avaliação pode ser um instrumento para a reforma das práticas administrativas, buscando aumentar a eficácia, a eficiência, a sustentabilidade e a estabilidade das políticas públicas. Ela afeta não só as regras das instituições públicas, mas também as ações, a postura e a imagem da administração pública. Existem diferentes tipos de avaliação, que variam de acordo com o aspecto observado. Pode-se classificar a avaliação segundo quem avalia, segundo a função, segundo o conteúdo da avaliação e segundo a perspectiva temporal. Ela pode ser desempenhada internamente, pelos responsáveis pela política, ou externamente, por grupos externos à organização responsável pela política. Pode ter função formativa, para coletar informações para reorientar a política, ou função somativa, para apresentar os resultados de uma determinada situação. Adicionalmente, a avaliação pode ser conceitual, voltada para a análise da consistência teórica e do desenho lógico do programa, do processo de implementação e gestão da política, analisando o processo de efetivação e o monitoramento do programa, ou dos resultados e impactos, examinando se os objetivos estabelecidos estão sendo cumpridos ou alcançados, e os custos utilizados para se atingir esses objetivos. Segundo a perspectiva temporal, pode ser ex ante, intermediária e ex post, dependendo do momento em que ocorre a avaliação em relação à implementação do programa. Diante do exposto, a avaliação de políticas públicas desempenha um papel fundamental na análise e no aprimoramento das intervenções governamentais. Ela permite uma análise crítica e uma tomada de decisão informada, contribuindo para a eficácia, a eficiência, a transparência e a prestação de contas na gestão pública.
Muito obrigado. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!